Você já percebeu que quase nunca é um grande pecado que nos afasta de Deus? Quase sempre começa pequeno, quase sempre começa silencioso. Hoje eu quero te mostrar pela Escritura como a constância espiritual não é destruída apenas por rebeldia escancarada, mas pode ser corroída por pequenas concessões repetidas, e como você pode discernir isso antes que seja tarde. Eu sou o Ítalo e esse é o Bíblia Café e Companhia. Volta comigo lá no Gênesis capítulo 2. Deus cria um jardim, coloca duas árvores importantes nele, coloca Adão para cuidar desse jardim, dá um aviso a Adão de que ele poderia usar todas as árvores dele, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Indo ao capítulo 3, versículos 1 a 7, somos apresentados à serpente que começa um diálogo com Eva dizendo: Foi isso mesmo que Deus disse. Olha só, Satanás não estava negando Deus, mas estava questionando a palavra que ele havia entregue a Adão. E eu te pergunto, isso te soa atual? Às vezes a gente lê algo claro nas escrituras, mas aí vem aquele pensamento: será que é bem isso mesmo? Será que não é cultural? Será que não é exagero? O ataque começa na dúvida. Depois vem a distorção. Vocês não podem comer de árvore alguma do jardim? Deus nunca disse isso. Mas o limite dado por Deus começa a parecer injusto. Hoje isso poderia soar assim: por que Deus quer que eu viva infeliz? E enquanto o coração de Eva absorvia essa ideia, a serpente minimiza as consequências da desobediência. Deus disse que vocês iriam morrer. Vão nada. E não satisfeita em minimizar as consequências da desobediência, a serpente ainda fala: vocês serão como Deus. Percebe o padrão? Questionar, distorcer, minimizar, prometer autonomia. Eva não caiu porque odiava Deus. Ela caiu porque começou a negociar o que Deus já havia dito claramente. Perceba, o problema não foi apenas ouvir a serpente, foi permitir que a palavra dada por Deus se tornasse assunto de debate. Ela não abandonou Deus imediatamente, ela ajustou a verdade. E é assim que a constância começa a ser corroída. Vamos ler no verso 6 e analisar o que aconteceu dentro de Eva. A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. O ataque da serpente não foi uma explosão de lixo espiritual para todo lado. Foi mais como ferrugem corroendo silenciosamente o metal, sem fazer barulho, mas comprometendo a estrutura. O objetivo de Adão e Eva não era abandonar Deus, mas eles decidiram agir à parte da palavra que Deus já havia revelado. E agir à parte da palavra sempre começa com a negociação interna. O que começou no Éden vai reaparecer lá no Egito. Ao entrarmos nos capítulos 8 e 10 de Êxodo, Faraó apresenta algumas propostas a Moisés e a primeira delas foi: vocês podem adorar o seu Deus, mas vão servi-lo aqui. Faraó não estava propondo rebeldia aberta, ele estava propondo negociação. A negociação sempre soa razoável no começo. Agora pensa comigo. Quantas vezes mantemos os mesmos ambientes, mesmo quando buscamos mais santidade? As influências continuam as mesmas, as conversas continuam as mesmas. Entende? Não estou dizendo que em 100% das vezes devemos sair fisicamente do ambiente onde estamos, como o povo saiu lá do Egito. O que eu estou dizendo é que precisamos ser intencionais em aprender a separar o nosso ambiente em ambientes mais saudáveis para a nossa vida espiritual. E se isso não for possível, devemos pedir muita sabedoria a Deus para saber quando é hora de trocar de ambiente, como o povo israelita fez no passado. Mas a história do Faraó continua com a segunda proposta. Ele continua dizendo: podem ir, mas não vão longe. Percebe o padrão repetindo? No Éden foi: será que Deus disse? No Egito é: vocês podem, mas não tanto. A estratégia nunca é destruir de imediato, é ir reduzindo aos poucos. Constância não morre na queda, ela morre quando começamos a negociar, e toda negociação sempre parece pequenina no início. E olha como isso soa incrivelmente moderno. Ah, tá indo para a igreja agora? Legal, mas não vai exagerar, né? Levanta a mão aí quem entrou na igreja e nunca ouviu algo semelhante de um conhecido. O faraó continuou sendo confrontado pelas pragas lançadas sobre o Egito,
E lança então uma terceira proposta: só os homens vão. Meus irmãos, preste atenção. Espiritualidade parcial é uma estratégia muito perigosa do inimigo contra a nossa vida espiritual. E eu te peço permissão de, nesse vídeo, não lidar com a situação de contenda religiosa descrita por Jesus quando ele fala que haverão numa casa 3 contra 2 e 2 contra 3 por causa dele. Aqui eu quero falar sobre conformismo. Às vezes, a gente está dentro da igreja e alguém da nossa própria casa não tem interesse em Cristo e simplesmente deixamos essa pessoa de lado com um pensamento conformado do tipo: o que eu posso fazer? Não se conforme com isso. Guerreie em oração pela vida dessa pessoa e o Espírito Santo se encarregará do convencimento na hora certa. E eu oro para que o Senhor lhe capacite com paciência, dentre outras coisas. Agora, a quarta e última proposta do Faraó foi: deixem os rebanhos. Aqui a negociação fica mais sutil. Sirvam a Deus, mas mantenham áreas intocáveis. E sempre que preservamos reservas que Deus pediu para entregar, estamos negociando a obediência. Não é abandono declarado, é obediência parcial. E obediência parcial sempre enfraquece a constância. O ponto alto dessa história é que Deus honrou a fidelidade de Moisés à palavra e o povo foi salvo do Egito. Agora observe algo profundo. Quando a gente avança até Mateus 4, a gente lê sobre as tentações que Jesus sofre no deserto e o mesmo padrão tenta atingir o próprio Filho de Deus. Depois que Jesus passa 40 dias jejuando no deserto, a história apresenta uma necessidade legítima a nós. Jesus está com fome. Você já leu na Bíblia que transformar pedra em pão é pecado? Acho que não, porque não tem isso na Bíblia. Então, qual era o problema e por que isso é chamado de tentação no texto? O problema não era a necessidade de Jesus, era agir fora da direção do Pai. Pressões são extremamente educativas. Quando somos pressionados, é extrair de dentro de nós comportamentos surpreendentes. Alguns são bons, às vezes ótimos ou excelentes, e nos levam a lugares improváveis. Outros nos mostram quem verdadeiramente somos, no mau sentido, se é que você me entende. Jesus foi pressionado por uma necessidade física. Ele estava morrendo de fome e foi confrontado diretamente na sua identidade. Se és filho de Deus, mas não vacilou em se posicionar na palavra e respondeu ao diabo: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Minha oração a Deus é que você, quando estiver em meio a uma necessidade legítima, não se utilize de métodos duvidosos para chegar aos resultados que deseja. Não vale a pena. E o diabo, não satisfeito, cita a Escritura: ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuquem o pé em alguma pedra. Isso é sério. Dentro da igreja, vemos muitas pessoas se utilizarem de versículos isolados para justificar atos que já decidiram de antemão. Usar a Bíblia para legitimar sua vontade não é uma escolha sábia. Quando você se conforma à palavra, você encontra transformação de vida. Quando você tenta conformar a palavra às suas vontades, você encontra confusão. Seja forte e confronte propostas de responsabilidade em nome da fé. A resposta de Jesus ao diabo foi: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Mas como o diabo é teimoso e sabe que às vezes basta fazer mais uma pergunta para te pegar, ele ainda insiste com: eu te darei tudo isso, basta ajoelhar-se e adorar-me. Perceba que, como Deus, Jesus já detinha toda a autoridade necessária que ele era de direito. Textos como João 1 e Colossenses 1 vão falar sobre essas coisas. Mas enquanto homem, Jesus precisaria seguir para a cruz. E esse seria um caminho muito difícil que não poderia ser negligenciado. Você pode ler um resumo desse movimento de humilhação, obediência e exaltação em Filipenses 2. Atalhos para a autoridade não combinam com o processo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. O diabo queria entregar isso a Jesus sem cruz, sem sofrimento, sem espera. O atalho sempre parece razoável, mas observe a diferença. Adão negociou, Israel quase negociou, mas Jesus não negociou. E aqui está algo decisivo. Cristo permaneceu onde o primeiro Adão caiu.
Ele resistiu onde Israel recuou e ele não ajustou a verdade. Obedeceu e se submeteu totalmente ao Pai. Mas presta atenção, ele não venceu apenas para nos dar um exemplo. Ele venceu para nos dar vida. Se dependesse da nossa constância, já teríamos caído. Nossa constância não começa na nossa força, ela começa na vitória dele. Quando respondemos, está escrito, não estamos apenas imitando Jesus, estamos nos apoiando naquele que já venceu o padrão do engano por nós. E é por isso que há esperança. O Pai nos ama. João 3,16. Cristo venceu na cruz, Colossenses 2,14, e o Espírito nos guia a toda a verdade, João 16,13. Quando o inimigo te propuser, ajuste, relativize, negocie, lembre-se que você não estará sozinho ou sozinha nessa batalha. A proteção não está na sua força. Guarde a palavra de Deus no seu coração e verdadeiramente você será livre. Se esse estudo falou com você, compartilhe com alguém que precisa fortalecer a constância na caminhada cristã. E lembre-se, o problema nunca foi apenas o ato final, sempre foi a negociação anterior. Nos vemos no próximo café.